Olá, que bom que tu chegou. Estamos iniciando um novo programa do Tu Pode Tchê com Ilza Sanco. E hoje nós vamos receber aqui no programa a Milena Bittencourt. Essa guria é nutricionista da Clínica Popular Vida, né? Vida e Saúde. Milena, ela também é técnica de enfermagem e gestora técnica da Organização Civil do Terceiro Setor. Então, assim, múltiplas mulheres em uma só. Então, Milena, conta pra gente tudo que tu faz e um pouquinho da tua história, de toda essa tua trajetória pessoal e profissional. Certo, então eu sou uma mulher negra, vim da comunidade, do bairro, desenvolvi muitas ações antes de chegar onde eu estou, me formei numa universidade privada através de bolsas, né? Consegui concluir minha graduação, fui juramentista da minha profissão, então pela própria turma que me elegeu, né? Em 2020 me tornei nutricionista, juntamente fazia o técnico de enfermagem, então foi as duas profissões que me agregaram junto, né? Um conhecimento múltiplo do cuidado da saúde humana, tanto na nutrição como na enfermagem. Logo em seguida comecei a trabalhar com o terceiro setor, com organizações sociais, organizações da sociedade civil, as entidades que trabalham prioritariamente na assistência social. Então eu já vim do âmbito da política de saúde e logo em seguida eu ingressei no ramo da política da assistência. Então tudo isso foi abrangendo olhares e um conhecimento para mim conseguir chegar hoje na política de segurança alimentar e nutricional, no qual a gente tem um coletivo nacional de nutricionistas no SUAS, que hoje a gente atua fortemente para a inclusão de nutricionistas na assistência. Porque hoje, como é uma profissão mais elitizada e o pessoal acaba se formando e indo para consultório, a gente tenta puxar essas nutricionistas para ir na comunidade. Isso que a Milena acabou de falar é o que a gente vem percebendo, sim, dentro da população. O que acontece? O nutricionista acabou sendo referência apenas para o emagrecimento, né? Que a pessoa, enfim, por N motivos, essa pessoa acaba se alimentando de forma inadequada e aí vai lá e procura um nutricionista. E realmente fica elitizado, porque a população mais carente, a periférica, ela também se alimenta de forma inadequada, né? E aí faltam nutrientes e isso acaba sobrecarregando o sistema único de saúde, porque a população vai, né, à procura de assistência. Eu queria, Milena, que tu defende sempre que comer é um ato político, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Sim, aí quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a segurança alimentar seria garantir o acesso das pessoas a ter um alimento. Por exemplo, existem as políticas públicas para garantir cesta básica, principalmente para as comunidades tradicionais, que aqui em Porto Alegre nós temos os indígenas, os quilombolas, os pescadores e a comunidade tradicional de matriz africana, que são públicos prioritários que precisam de um atendimento. Então, esse seria uma garantia de defesa de direito dentro da segurança alimentar. E depois a segurança nutricional seria a qualidade desse alimento, que não é só a cesta básica, mas garantir, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos do governo federal, que seria adquirir legumes, verduras, frutas para a comunidade. Para que isso também seja uma introdução natural, né? Sim. Porque a gente consegue perceber, assim, que as pessoas utilizam muito alimentos, né, biscoito recheado, processados, salgadinhos. E aí acaba que essa criança, claro que eles têm também um sabor acentuado e a criança acaba não se interessando por alimentos saudáveis e nutritivos, né? Então isso também seria maravilhoso se a população tivesse este acesso, porque a cesta básica não nos traz isso, ela nos traz realmente o básico do básico, né? Sim, e muitas delas vêm também inclusos ultraprocessados, vem miojo, vem bolachinhas, traquinas, que são produtos que têm altamente uma gordura saturada. E as pessoas vão ingerindo, não praticam uma atividade física, não tem um contexto saudável na alimentação, acaba adquirindo um sobrepeso, e com sobrepeso vem hipertensão, vem diabetes, uma série de doenças crônicas que acabam ocasionando, então, um problema aí na saúde. A gente tem visto muito também, são crianças que estão acima do peso, né? As crianças estão, além de estarem ficando sedentárias
por uma questão de espaço, e na população periférica também é uma questão assim, os pais trabalham, as crianças não têm muito acesso, né? E nas escolas a gente também a gente precisa muito contar com essa atividade física dentro das escolas, né? E isso é também pensado dentro desse teu direcionamento, assim, essa tua ideia, não? Que dentro da segurança alimentar a gente defende também o conceito de saúde, que é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, dentro desse grande contexto de saúde, tem atividade física, que a gente vai melhorar a saúde mental. Atividade física também auxilia na depressão, na ansiedade, na relação social das pessoas. Então, a gente consegue combater muitas doenças através da atividade física também. Então, estaria dentro do conceito de saúde do amplo segurança alimentar e nutricional. Perfeito. Então, assim, para que a gente tenha um olhar, né, sobre isso e a gente fique mais atento realmente ao que a gente coloca na nossa mesa, né? A gente procurar sair em busca e tem assim a ideia de que os nutricionistas também estão nos postos de saúde, direcionando a população. Isso está sendo efetivo? Como que funciona isso? Hoje nós já temos uma lei sancionada que prevê que os nutricionistas sejam também profissionais prioritários na atenção básica aqui no município. Só que nós precisamos ainda de projetos para fortalecer que mais nutricionistas possam estar na atenção primária para estar atendendo a comunidade. Porque as pessoas estão muito acostumadas a trabalhar com a doença e não na prevenção da saúde. E como está isso? Essa lei está sendo aplicada? Por enquanto, a gente precisa efetivar a questão das verbas pelo governo, pela prefeitura, para poder efetivar novas contratações de nutricionistas, né? Porque os profissionais se formam, muitos bolsistas e tudo mais, a gente precisa de uma contratação, porque só voluntário as pessoas têm um limite, né? Não, é que o voluntariado eu acho que ele é extremamente importante, ele não deve nunca parar, mas esse profissional, ele investiu tempo, né, e investiu, mesmo que ele tenha sido beneficiado por bolsa, ele investiu também dinheiro em alimentação, transporte, né, e livros, enfim, materiais para que ele pudesse sim ter a parte intelectual para poder aplicar na população. Então, assim, o voluntariado existe, mas esse profissional precisa monetizar o conhecimento dele, ele precisa ser reconhecido através de contratações prefeitura, concurso público, enfim. Esse profissional, ele vai ser fundamental para que a nossa população continue com saúde, porque, como a gente falou anteriormente, a população doente sobrecarrega todo o sistema e o que a gente tem? Um efeito cascata de problemas e mais problemas. Então, esse olhar é muito importante e esse reconhecimento do profissional, né? Sim. Eu queria te perguntar também, assim, que a gente acabou nessa mesma conversa, né, o que tem sido feito pelos governantes para auxiliar os profissionais, né, a atenderem a população mais necessitada. Então, assim, não tem sido feito. A gente está ainda esperando calmamente, pacientemente, não, né, de uma forma muito angustiante, um sinal do governo para que os profissionais possam entrar em campo e atuar em prol da população. É isso. É isso? E durante a Nacional, a gente está organizando a NOB-SUAS RH, que é uma normativa da política da assistência para implementar nutricionistas dentro do terceiro setor, que são as organizações não governamentais. E muitas delas, aqui em Porto Alegre, têm o CEBAS, o Certificado de Filantropia, pelo governo federal, que a gente consegue fazer contratações diretas pelo governo federal para poder abranger mais esse profissional, né, para garantia de uma segurança alimentar na comunidade. Então a gente está construindo de cima para baixo, em termos de legislações, né? Sim, porque na verdade a gente tem essa parte hierárquica, né? Isso. Precisa primeiro ter o convencimento, né, do governo federal, para que depois a gente venha de uma forma muito lenta até chegar na população. Então isso é preocupante, o que vem acontecendo com a nossa população. A gente pode citar até como descaso em relação à população menos favorecida, né?
Não que a obesidade não esteja, né, de forma geral, assim, mas aqui a gente não está falando de obesidade. A obesidade é apenas um dos sintomas da má alimentação, né, um dos resultados, né. Isso. Mas a gente, na população periférica, a gente tem outras doenças associadas que acabam fazendo com que essa população tenha mais dificuldade, e as dificuldades também vêm além da dificuldade física, tem também a dificuldade do acesso aos tratamentos, né? Porque a população, por vezes, vai até o posto de saúde, onde ela tem um bairro, onde ela tem o atendimento, e chega lá não tendo um nutricionista para poder orientar o que vai acontecer, vai ser tratada a doença, e não o que levou essa pessoa a ter a doença. Então a gente precisa ter um olhar realmente mais atento, né? Como pedir assim que realmente através desse programa de hoje que tenha um olhar mais direcionado para a nossa população que sofre tanto, né? A gente vê assim, a gente teve as enchentes, né? A gente tem tantas coisas que acabam prejudicando a população. E nós aí tivemos agora nesse período a tragédia climática e nós vimos que a maior necessidade das pessoas era alimentação, era a primeira forma de acolhimento, né? Que tanto que todas as cozinhas solidárias, as pessoas se mobilizaram para cozinhar para as outras pessoas. É a primeira necessidade do ser humano e é um direito básico que todos têm que ter acesso. A gente tem na pirâmide de Maslow, né? Que é na verdade a sobrevivência e as necessidades básicas estão ali na alimentação, bem-estar, moradia. Então a gente, eu acho que durante as enchentes a gente teve sim uma mobilização muito importante da população, como tu falou, com a alimentação, mas o povo faminto é muito triste. E eu acho que assim todos que se envolveram, os nutricionistas, chefes que tiveram envolvidos, eles ofereceram para a população talvez um cardápio que eles nunca tivessem experimentado, né, com qualidade nutricional, né? E coisas que às vezes a pessoa faz em casa, o que ela sabe? Um arroz, um feijão, e é o que ela pode colocar na mesa, né? E se ela tiver acesso a legumes, a verduras, isso enriquece tanto o prato e mata a fome de uma maneira que talvez a população ainda não tenha experimentado neste direcionamento para que ela tenha nutrição. Sim. Além de melhorar a qualidade de vida, vai estar prevenindo muitas doenças. Exatamente. Diabetes é uma das doenças que é do século. Não existe uma pessoa que não conheça um familiar, algum parente, alguém que mora em casa que tenha. E tudo isso é tratado somente com alimentação, uma atividade física. São coisas básicas que a gente precisa de profissionais para estar orientando na comunidade. São informações que não chegam para as pessoas que realmente precisam. Né? E tu, assim, tu como profissional da área, tu acredita que, assim, de forma geral, hoje, o número de pessoas que estão doentes com a diabetes, isso, além da falta de oportunidade de ter um cardápio nutricional, mas também pode estar associado à qualidade de vida corrida, a pessoa dizer que não tem tempo, falta união nas famílias, porque antigamente a gente tinha aquela coisa, vamos fazer comida, daí todo mundo se reunia numa mesa farta, né? Às vezes nem tão farta, mas a gente se reunia lá para aprender, a gente tinha uma horta também, né, na casa da gente, que a gente ia lá e colhia. Hoje a gente não vê isso nas pessoas, então a gente também precisa mudar esse nosso comportamento. Sim, as pessoas perderam a conexão com o alimento. Porque antes, é que nem dizeste, a gente tinha uma horta em casa, se conectava direto no plantio, do plantio à mesa. Hoje em dia a gente vai no mercado, compra tudo pronto, tudo descascado, não tem uma conexão. Quando a gente vai comer, come correndo porque não tem tempo. A gente precisa no mínimo 20 minutos para se alimentar, tranquilamente, para a gente poder conectar aquele alimento com o cérebro e o cérebro entender que a gente está saciado. As pessoas não têm 20 minutos, tem 5, 10 minutos para comer, para voltar a trabalhar, voltar à sua rotina. Então, a gente precisa ter, na verdade, a conexão com o alimento
e fazer com que o nosso cérebro entenda que o nosso corpo está sendo alimentado. Isso. Porque senão ele também não tem o aproveitamento daquele alimento, ele não consegue, simplesmente alimenta e só ingeriu calorias, no caso. Não consegue uma conexão com aquele alimento. É o que acontece muito hoje, que, por exemplo, as crianças, elas vão comer e estão com o telefone ali na frente. Ela só está ingerindo aquele alimento, não está se conectando, porque está prestando atenção ali no telefone, na televisão ou no videogame. Isso também gera ansiedade, porque aí come, quando vê não percebeu que comeu, daqui a uns minutos estão com fome de novo. Ou às vezes não estão com fome de comida, estão com fome de um doce, estão com fome de um biscoito, uma coisa que não tem valor nutricional. Sim, não é uma fome fisiológica, é uma fome de vontade, pode ser uma fome emocional. Pessoas têm diversos tipos de fome também. Sim. Então, tudo isso tem que ser trabalhado uma educação alimentar e nutricional na comunidade. A gente tem que ter essa transformação social para a gente poder ter um impacto melhor no futuro, na qualidade de vida para as pessoas. Então, o que está faltando para nós hoje, como seres sociais, é a compreensão de que nós dependemos do alimento para sobreviver. O alimento, ele não está só ali para a gente consumir e deu. Não é isso, né? E eu acho que está faltando para nós também uma administração da nossa vida, não é? Uhum. Porque tem pessoas que dizem, preciso de 36 horas, 48 horas para o meu dia. Não é sobre isso. Uhum. É a gente entender que nós vamos viver com 24 horas, nós precisamos ter qualidade de sono, um número regular de horas para dormir também, né? Uhum. Para que a gente consiga repor as energias. E, assim, essa conexão com o alimento, essa reunião em volta do alimento, porque quando a gente fala em falta de espaço, isso também pode ser uma desculpa, porque a gente pode plantar uma hortinha em espaços menores. Uma horta vertical, para quem não tem um pátio extenso. Dá para fazer um plantio com canalização de água, que agora estão se fazendo muito. Tem diversas formas da gente poder ter o alimento em casa. Só a gente ter o interesse e a informação, como eu digo. E vocês têm isso como projeto, de levar esse conhecimento para as famílias, como fazer uma horta vertical, como aproveitar melhor os alimentos. Como se conectar com o alimento novamente, que é isso que as pessoas precisam. Aquele domingo em família, né, que a mãe, a avó faz aquela comidinha caseira, senta todo mundo junto na mesa. A gente precisa resgatar memórias para a saúde das pessoas, né? Saúde mental. Porque a saúde mental, ela está no equilíbrio, né? Então a gente precisa estar equilibrado para que a gente consiga mentalmente ter paz. Então, o equilíbrio. E nada melhor do que a gente pegar e ter a família reunida, todo mundo fazendo, cada um fazendo uma coisa, aquela cozinha em muitas mãos, né? Isso é maravilhoso. Gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais informações para a Milena. Nós vamos tirar tudo dela hoje que ela sabe, tá? Daqui a pouco a gente volta.
agora nós voltamos dos nossos comerciais e vamos entrar com o nosso 1 minuto de vendas. Assista aí. Quando você compra algo para a sua casa, quais critérios você considera? O artesanal é um atributo que sempre se destaca e nos toca de maneira especial. Por isso, na Urban Jungle, buscamos integrar e personalizar espaços internos com um paisagismo cuidadosamente planejado. Nossa proposta é tornar as plantas e o design verde uma parte essencial do seu dia a dia urbano. Acesse nosso QR Code. Olá, me chamo Estela Abreu, sou extensionista de cílios e eu queria apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Falar um pouco sobre essa técnica de embelezamento do olhar que vem tomando conta aí da vida da mulherada. Se tu quer mais praticidade, se tu quer mais elegância no teu olhar, mais charme, realçar a tua beleza através do olhar, eu posso garantir que a extensão de cílios é um ótimo procedimento, tá? Te dá mais tempo, praticidade, realça a tua beleza, não danifica os teus fios naturais, quando feito de forma correta, tá? Com responsabilidade. Então, eu vou deixar aqui para vocês umas fotinhos, do antes e depois, diante das fotos avaliar o que de fato eu estou falando. Eu trabalho na Dona Laura, na rua Dona Laura, 354, sala 606. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me mandar um direct, um WhatsApp, que eu estarei pronta para receber vocês. Voltando agora com a Milena Bittencourt, a nossa nutricionista da hora, e eu vou perguntar para a Milena, o que significa INSAN? INSAN seria insegurança alimentar e nutricional, seria um índice que aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul nós temos cerca de 1,5 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar e nutricional, que seria, além da falta do acesso da alimentação, seria uma má qualidade de vida. E onde estão essas pessoas? Essas pessoas, pelas pesquisas, prioritariamente estão nas periferias da cidade. A gente vê pelas pesquisas pela escala de insegurança alimentar e nutricional, a EBIA ou a TRIA, que a gente também pode fazer, e nos mostra esse índice para a gente ter um parâmetro. E o que faz as SUAS? SUAS seria o Sistema Único de Assistência Social. Seria o segundo principal sistema do nosso país, onde a gente precisa aplicar políticas públicas de inclusão social dentro do sistema. Dentro do Sistema Único de Saúde? Sistema Único de Assistência Social. Assistência Social, isso. Tá. E dentro do SUAS é que tu é gestora, né? Sim. E aí tu leva na verdade, essa sigla, né, que seria a SUAS, tu leva isso para conhecimento da população, tu leva isso ao conhecimento do poder público, como que funciona para o pessoal lá em casa entender, porque às vezes a gente vai falar nas siglas aqui, sim, e as pessoas dizem, mas o que significa SUAS? Por isso que eu te perguntei, sim, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente esclarecer este processo, porque tu tem o teu projeto, então, assim, isso é muito bom a gente saber que tem alguém olhando para a população, preocupada com a insegurança alimentar, né, da população, mas através do SUAS, na qual tu é uma das gestoras, né? Sim. Na verdade, eu sou gestora do terceiro setor, das organizações não governamentais, só que prioritariamente são da assistência social.
Então a gente desenvolve a política do SUAS, na política do Sistema Único de Assistência Social, que seria o segundo maior sistema único do nosso país, depois do SUS. Uhum. E o terceiro maior seria o CISAM, que seria o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Dentro do SUAS, a nossa organização trabalha com as comunidades de matriz africana. Uhum. Em Porto Alegre, vou dar um dado para vocês, a partir do IBGE, nós temos cerca de 96 mil pessoas autodeclaradas de matriz africana. Só que dentro do cadastro único, que seria da política do SUAS, tem 511 hoje pessoas cadastradas. Então, de 96 mil pessoas, dentro da política pública tem 510. 510 cadastrados. E isso. Como que essas pessoas se cadastram? Vamos contar aqui como é que faz isso, porque as pessoas precisam participar. Como é que elas fazem isso? Primeiro a gente começa falando do cadastro único, que qualquer pessoa pode ter, que é um sistema para identificar aquela pessoa dentro da política da assistência. Uhum. Aí dentro do cadastro único nós temos os recortes específicos, comunidade tradicional de matriz africana, povo indígena, quilombola, pescadores. E aonde que essas pessoas vão para se cadastrar? Elas têm que sair, tem um aplicativo? Como que funciona? Vamos contar, porque se nós temos 96 mil pessoas Sim. identificadas e 510 somente cadastradas, tem muita gente que não está participando e com esse teu projeto, essas pessoas precisam ser ouvidas, elas têm que estar cadastradas, por quê? Porque a gente também tem um processo a seguir, né? E esses benefícios só vão chegar para essas pessoas a partir do momento que elas estiverem identificadas. Sim. Né? Então, o cadastro único ele é feito no CRAS, as pessoas têm que ir direto no CRAS. Porque no CRAS da sua região, do seu bairro, né? Isso, da sua região, porque tem os profissionais capacitados para entrar dentro do sistema e colocar essas pessoas lá. Cada comunidade tradicional tem um código específico, o da matriz africana é o 203, no formulário especial. Ah, mas lá no CRAS, esses profissionais, eles procuram assistente social no CRAS? Procura o cadastrador. Cadastrador. Isso. Tá, então, de novo, para poder participar, você vai ter que ir até o CRAS do seu bairro, da sua região, né? E procurar o cadastrador. Isso. E pedir para que seja reconhecido. A pessoa chega até o CRAS e pede para fazer o cadastramento para quem não tem ainda o cadastro único ou recadastramento para quem já tem. Quem for de matriz africana para se autodeclarar como povo de terreiro. Entendi. Tá. E aí, as outras categorias? Isso. Matriz africana? Quilombolas, indígenas, pescadores. Daí cada um tem o seu formulário especial. E aí eles, a partir deste cadastro, essas pessoas vão poder entrar dentro desse programa e se beneficiar, isso? Sim, dentro do cadastro único nós temos 32 benefícios. E as comunidades tradicionais, eles têm prioridade de atendimento. E cita alguns benefícios para as pessoas entenderem. Sim. Nós temos isenção de água, de luz, para quem não tem condições de pagar. Tem o programa Bolsa Família. Tem o auxílio emergencial, né, que as pessoas estão adquirindo. Comunidade tradicional tem acesso a uma cesta básica por mês também. Então, é um direito. Gente, olha o que essa menina veio trazer para nós. Vamos tirar essa venda dos olhos e a gente ficar esperando que alguém faça por nós. A menina está aqui para realmente elucidar isso na população, esclarecer que sim, você não precisa de um terceiro. Claro, você vai ter que ir até o CRAS para que lá o cadastrador o faça. Mas vai lá, te interessa por ti, te cuida, porque é o que a gente quer. A partir desse primeiro passo que tu vai dar, muitos outros virão, né? Em cuidado, em acolhimento. Então não percam tempo. Façam as dicas, né? Sigam aí as instruções. E olha, ela citou, se são 32, eu acho que tu citou aqui uns 5. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa aí para que essa população possa usufruir, né? E se beneficiar disso. E não é só se beneficiar. Ah, porque agora eu estou levando vantagem. Não é sobre vantagem, é sobre acolhimento, é sobre cuidado. Aquilo que se foi criado já é direito. Então, tem que ir atrás disso para poder utilizar, né? Isso, então a gente tem essa mobilidade de inclusão social, porque prioritariamente a comunidade tradicional de matriz africana é uma das maiores em todo o país. Então a gente tem feito esse movimento a nível nacional, por regiões de todos os estados, para fazer essa inclusão social.
Porque as comunidades tradicionais de matriz africana são as maiores portas de distribuição de alimentação e de assistência social. Eles já são reconhecidos como cozinhas solidárias, porque eles atendem a comunidade. E a maior parte da matriz africana está concentrada nas periferias da cidade e faz esse trabalho socioassistencial para as pessoas que estão necessitadas. Então a gente precisa efetivar políticas públicas para as comunidades tradicionais para a gente ampliar esse acesso de defesa e garantia de direitos. Quando a gente fala em direitos, assim, a população mais periférica, por vezes eles ficam esperando chegar um político, né, ali na região, para que esse político vá lá e dizer, olha, tu tem direito a isso, eu posso te ajudar. Quando, na verdade, ele só está te encaminhando. Então, a Milena está fazendo isso aqui de uma forma, né, Milena, muito generosa, ela está trazendo essa informação para nós, para que a população consiga entender que é um direito dela, ela tem que buscar. Ninguém está fazendo favor para ninguém, né? E às vezes as pessoas meio que confundem essa situação de foi fulano que veio aqui me ajudou, ele que me proporcionou. Não, o negócio já está lá. As pessoas precisam ter uma educação política, porque governos passam, a política pública fica. E as pessoas não têm acesso à informação das políticas públicas. Exatamente. Então a gente precisa empoderar a comunidade para que elas saibam seus direitos, saibam que o que é delas está garantido. E isso não seria uma forma de esclarecer, assim, para que essas informações cheguem, né, para ti, para tua equipe de nutricionistas? E dentro das comunidades existe o líder comunitário, né? Não seria esse o caminho ou o porta-voz desta comunidade, que ele tivesse essa informação, que ele pudesse disseminar isso lá dentro da comunidade, para que as pessoas realmente compreendessem o que são as políticas públicas, porque às vezes a gente vê, sim, um trabalho muito efetivo, é uma coisa incansável. Tu, por exemplo, agora tu está na frente, criando projeto, junto com uma equipe, mas não chega, a população não sabe. Então, não seria esse a pessoa, o líder comunitário, para poder esclarecer isso para a comunidade? É que normalmente os líderes comunitários fazem os trabalhos de forma voluntária. Uhum. O que a gente tem feito enquanto organização na sociedade civil? Um assessoramento para os tipos de organização, conforme a Resolução 99 da Política de Assistência, que são os coletivos, os fóruns, as associações, outras instituições que podem estar construindo uma forma de assessoramento para a comunidade. Para a gente empoderar, então, líderes comunitários, pais e mães de santo que são lideranças das regiões. Sim, as igrejas também. As igrejas. Que acolhem, né, a população, sim. Porque assim, a gente sabe que a fé, independente da tua escolha, ela realmente traz muito conforto e muita informação para a população, né? Sim. Então, esses seriam caminhos importantes para abrirem as portas e levar essa informação para todos. Sim. Só que dentro do âmbito das políticas públicas, a gente não trata a matriz africana enquanto religião. Ela é uma comunidade tradicional. Uhum. Religião é uma coisa específica de cada terreiro tem sua doutrina espiritual. Uhum. Então, o que é espiritual a gente não mexe, não toca. Claro. Diferente da igreja, que para a igreja entrar dentro das políticas públicas, eles têm um estatuto religioso e um estatuto social. O estatuto social atende a universalidade. Uhum. Então, é dessa forma que eles se enquadram dentro das políticas públicas. Então, não tem muito a ver com a religião, mas com a universalidade, sim, do público. Entendi. Então, a gente segue aqui. A gente tinha falado anteriormente do empoderamento da categoria dos nutricionistas, né? E o que está sendo feito para esse empoderamento? Tu defende muito esse empoderamento, eu acho fantástico isso. A gente falou, deu uma pinceladinha lá no início, né? O que tem sido feito para esse empoderamento? Então, a partir das visitas e da visão da organização da sociedade civil, a gente tem percebido nas comunidades, quando a gente chega com a equipe multi, que a gente vai atender as pessoas, vai conversar com as pessoas chegam a se emocionar. A gente nunca imaginou ter uma nutricionista aqui para nos atender, nos receber. Então, a gente está organizando projetos para estar atendendo essas comunidades, para estar expandindo a área profissional fora de consultório, fora dos postos de saúde, em formas de coletivo.
Enquanto as políticas públicas, a gente está organizando um movimento nacional para organizar as legislações para vir descendo o movimento e concretizando dentro dos espaços, que seria do terceiro setor das ONGs. E a gente conseguiria fazer contratação para ampliar esses projetos, para estar atendendo as pessoas. O nutricionista no bairro, assim, ele é visto como uma autoridade. Quando que viria um nutricionista? Porque isso, né, a gente com tantos profissionais cuidando, a gente falou anteriormente, né, a pessoa não tem que chegar no nutricionista porque ela adoeceu. Ela tem que chegar, ela tem que ter o nutricionista como aliado ali na sua saúde, né, levando também, além de trazer esclarecimentos, ideias de pratos, de hortas comunitárias, né? Porque isso também, tem muitas universidades que levam isso para dentro da comunidade, então fortalecer também esse vínculo com as universidades para que isso chegue também ali na comunidade, para que as pessoas também saibam como fazer o cultivo. Então, neste sentido, é que vocês estão trabalhando para empoderar o nutricionista, levando consciência alimentar para a comunidade. Muito bom, parabéns, gente. Olha que baita projeto dessa menina. Então, assim, como que tu acredita que deveria acontecer a inclusão social da comunidade tradicional de matriz africana? Primeiramente, se eu quero garantir direito para a comunidade, eu preciso trazer informação para eles estarem inseridos dentro do sistema. Vou dar um exemplo, às vezes vem os programas de aquisição de alimentos ou vem cestas básicas, é entregue para o Estado, para ser entregue para as comunidades. Só que, como eles não estão todos inseridos dentro do cadastro único, a gente não tem uma transparência pública para mostrar para quem, aonde está a comunidade. Então, quando chega para o Estado, só vem para indígenas e quilombolas, porque eles já são uma comunidade reconhecida e de fácil acesso, porque eles são localizados de uma forma como um povo tradicional, em aldeias, em quilombos. E a comunidade tradicional está mais descentralizada. Então, eles têm que estar inclusos dentro do cadastro único para eles ter o acesso aonde está o endereço daquela pessoa, quem é aquela pessoa. Por isso que é importante cada um ir no CRAS para fazer a sua autodeclaração, a gente falou anteriormente, porque é uma coisa pessoal. Eu não tenho como eu fazer isso para uma pessoa. A pessoa tem que ir lá fazer porque é uma coisa pessoal. Somente o governo vai ter acesso a essas informações. E como são feitas essas entregas? Assim, tu falou agora que chegam as cestas básicas, chegam para o governo. E como tu tem ideia da distribuição? Tu sabe como isso funciona? Essas entregas são feitas de ente para ente. Se for pelo governo do estado, eles vão entregar para o município, para a prefeitura. Aí, geralmente, é entregue nos CRAS, para os CRAS distribuir para o seu território. Tem toda uma logística. Tem toda uma logística. Isso. E aí a pessoa está cadastrada no CRAS, que é o cadastro que a gente falou anteriormente, tem a pessoa, e aí eles entram em contato ou a pessoa tem dias? Só para esclarecer, assim, para quem ainda não tem, porque para quem tem, a pessoa já sabe como funciona. Mas aquela pessoa que ainda não tem o cadastro, não sabe do benefício, ela vai dizer assim, eu fiz, mas até agora não me apareceu nada. Então, assim, como funciona? Tá, vem do governo estadual, vai para a prefeitura, né, de cada município. Sim. Essas prefeituras distribuem para os CRAS. Isso, que os CRAS vão ter as informações de onde estão essas pessoas que precisam. Depende de cada região. Em alguns CRAS, eles ligam para as pessoas que já está lá disponível o seu benefício, né, para ir lá retirar. Então, depende muito de cada região. Então, depende também dali da administração daquele local. Isso. Mas tá aí, gente, ó, mais uma informação importante, né? Porque, assim, a gente ter o alimento é uma oportunidade, mas a gente transformar esse insumo, né, que a gente recebe para ter qualidade, para a gente ter qualidade nutricional, a gente precisa, obviamente, de quem sabe, porque como aproveitar melhor esse alimento, como servir ele, conservar esse alimento e fazer com que também ele não se perca, porque por vezes a pessoa recebe, sim, e acaba que esse alimento ele acaba estragando por falta de armazenamento adequado. Claro que nem toda a população tem as condições necessárias, mas também isso é importante saber como armazenar isso para que não perca,
Porque assim, é toda uma cadeia, né? Tu recebeu o alimento, aí tu vai cuidar desse alimento, vai cozinhar esse alimento, armazenou mal, o que tu perdeu? Tu perdeu o alimento, foi o gás que tu usou, ou enfim, se é fogão a lenha, então assim, tem todo esse processo que se perde, e a pessoa acaba ficando desmotivada se ela não tem essa informação de como fazer com que isso possa ser utilizado novamente, né, esse alimento. E tu tem algum, assim, para dar exemplo para nós, assim, das comunidades da periferia, como que está a alimentação deles lá, como que eles estão armazenando, como que isso é feito? Então, a gente tem as cozinhas comunitárias na periferia, que geralmente quando chega alimentos pelo terceiro setor, pelas ONG, é entregue para essas cozinhas para elas distribuir para a comunidade. Uhum. Porque Porto Alegre, vou dar um exemplo, a gente tem 17 regiões a partir do orçamento participativo. A gente não tem como uma única pessoa ficar gestando toda a cidade. Então a gente tem essa liderança em cada região que eles sabem, né? O que a gente, por exemplo, vou entregar para a Zona Norte não é a mesma situação da Zona Sul, da Zona Leste, Centro-Sul. Uhum. Então cada um sabe da sua região. Então a conexão da comunidade com o terceiro setor é extremamente importante nessa relação para saber quem está realmente precisando. Geralmente não vai comida fora, geralmente tudo é aproveitado, porque a gente também tem um projeto de educação alimentar para aproveitamento integral desses alimentos, principalmente para as comunidades tradicionais de matriz africana, que tudo é aproveitado, né? Desde do seu fundamento espiritual, que é utilizado os animais, tudo é feito como uma forma de gastronomia, para também estar alimentando o povo. Uhum. Então tudo se é reutilizado. Então tá, gente, olha só quanta informação a gente está recebendo aqui. Aproveitamento, transformação de insumos em alimentos, né? E esse carinho todo que a gente percebe desse profissional, que ele tem o respeito pelo alimento. A gente vai dar uma paradinha para o intervalo e já volta. Voltando aqui com a Milena Bittencourt, nossa nutricionista da hora, e eu quero perguntar agora para a Milena. Milena, qual é o público que tu atende? Quem são teus, assim? Hoje meu maior público seria para a questão de emagrecimento, porque as pessoas têm muitos mitos e procuram tentar resolver no Google, por exemplo. Sim. Tem muita informação falsa e tem muitas pessoas que não conectam uma informação verdadeira científica e acabam fazendo. Uma hora o ovo faz mal, depois o ovo já é bom, daqui a pouco outro alimento faz mal, depois já é bom. Então, tem muita essa desconexão com o alimento, né, com a informação, e as pessoas não sabem o que fazer para emagrecer. Aí muitas delas acabam não comendo nada. Vão emagrecer, então vão fechar a boca. O jejum intermitente? Jejum intermitente, por exemplo. As pessoas gostam de fazer jejum e cortar tudo para emagrecer. Só que não funciona assim. Porque se a gente faz uma dieta restritiva, a gente tem um prazo para essa dieta terminar, porque não é uma coisa permanente, que as pessoas vão conseguir sustentar.
Então, daqui a pouco as pessoas até chegam no seu objetivo, mas não conseguem manter. E tem um risco também, né? Fazer uma dieta assim sem um direcionamento, porque a Sim. pessoa pode, enfim, ficar fraca demais, daqui a pouco tem uma fome exagerada e come em excesso. Então, assim, sempre pensando no equilíbrio. Sim, e também na questão estética. Às vezes as pessoas estão no desespero para emagrecer, até emagrece de 10, 15 quilos no mês, só que fica muito flácido. Aí tem toda a questão estética depois para recuperar, tanto com a alimentação quanto a atividade física. Então, Porque daí a pessoa não fica satisfeita com o resultado. Eu emagreci, mas não era o que eu queria. Porque assim, a gente tem uma construção da perfeição na cabeça da gente, Sim. né? Tem que ser tudo certinho. Então, emagrecer com saúde não é o milagre. Não existe milagre nessa receita. Existe sim o compromisso que tu vai ter com a tua dieta e associado a exercícios físicos. Isso. E geralmente, emagrecimento, a gente tem que priorizar a alimentação, porque a gente precisa de um déficit calórico. A gente precisa gastar mais calorias que a gente ingere para poder gerar o processo de emagrecimento no corpo. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, ai, mas eu queria comer um bombom, um docinho na dieta. Pode? Pode, a gente pode acrescentar esses alimentos na dieta que não tem problema nenhum. O problema é o excesso ou a falta. A gente tem que ter um equilíbrio na nossa alimentação. Sim, porque o açúcar é importante também, ele é fonte calórica, né? E também isso vai nos dar energia. Nos dá energia e também o conforto, né? Porque às vezes a gente precisa de um conforto social, mental, então não tem problema nenhum comer um docinho de vez em quando. É bom, viu? Ela é a nutricionista que disse, não fui eu, foi ela. E quanto assim a tua parte, tu tem uma outra paixão, né? Conta pra gente essa tua paixão sobre a parte física, assim, né? O que tu faz além de ser nutricionista, ser linda, magra, longilínea, que todo mundo deseja? O que mais tu faz na parte física? Sim, eu tenho uma trajetória esportiva, então, desde os meus 6 anos de idade, quando eu comecei no taekwondo, nas artes marciais. Então, desde esse período, eu já comecei a ter uma disciplina, desde pequena. Aí é alimentação, é treino, são regras. E eu fui desenvolvendo ao longo do tempo e criando uma certa afinidade com a questão da musculação. Aí, durante a faculdade, começamos a musculação. Aí eu tive algumas paixões no meio disso, no campo do fisiculturismo. E hoje eu sou praticante, participo de alguns campeonatos, né? No primeiro que eu subi em 2020, fui campeã, levei o número 1 do campeonato. Um processo de disciplina que eu já venho desenvolvendo então desde os 6 anos, né? Que a gente tem que ter uma disciplina, uma alimentação regrada, uma rotina de treino. Tem que ter uma disciplina social, né? Porque a família não está de dieta. Então, Pior, né? quem está de dieta somos nós. Os nossos sabotadores. Quem está de dieta somos nós, não é os familiares. Então, eles ficam à vontade para comer. Nós também tem que ter uma interação social para eles entenderem que a gente também está de dieta e a gente quer chegar num processo. Então, as marmitinhas sempre nos eventos sociais, as pessoas comem livre, né? A gente tem que ter uma disciplina mental também. Isso é incrível, né? Porque a pessoa realmente tem que ter muita resiliência, ter muito autocontrole, né? Ela ter o autoconhecimento para saber, sim, eu quero isso, eu farei isso, e isso é disciplina realmente, né? A menina traz aqui para nós, que, como eu falei anteriormente, linda, magra e longilínea, mas não foi papai do céu, claro que a genética nos favorece muito, mas a gente precisa também ter essa disciplina e ter um objetivo, porque quando a gente tem um objetivo, o nosso propósito fica muito claro, né? Aonde a gente quer chegar e como a gente vai chegar lá. Isso é o pilar para qualquer realização, né? É importante a gente saber o que a gente tem de prioridade no momento. Nos períodos que eu escolho em participar do campeonato, eu tenho que saber que a prioridade é o campeonato. Então, eu posso passar por festas, posso passar por eventos sociais, mas eu tenho que saber que o meu objetivo, a minha prioridade é chegar no palco com o corpo que eu preciso estar. Então, por mais que eu tenha vontades de comer outras coisas, o meu objetivo tem que ser maior, porque a minha prioridade é o palco.
Então a gente tem todo um processo de disciplina mental, social, tudo para desenvolver. Ela falando assim parece tão fácil, ela tão calma falando, e isso assim, nossa, tão simples de realizar. Não é, mas é possível, a gente precisa querer fazer, né? Como ela falou anteriormente dos pacientes, dos seus pacientes que chegam até a Milena, que querem entrar no processo de emagrecimento, essas pessoas têm N motivos que levam as pessoas a comerem demais, né? E ter também esse acompanhamento com um especialista, não só o nutricionista, mas também uma equipe que possa acolher essa pessoa para que ela chegue ao sucesso, na verdade, do corpo desejado ou resgate, porque um resgate de autoestima. Não, e às vezes a pessoa diz assim, eu sempre fui magra e eu quero voltar a ser magra. Mas o tempo passou, aquele corpo que tu tá lá na tua cabeça, na tua memória, era para aquela época. Hoje existe uma outra proposta até do teu próprio organismo, a idade vai passando, a gente tem, eu não vou falar aqui porque eu também não, né, qualquer coisa que eu fale aqui é achismo, mas enfim, essas mudanças são naturais, elas acontecem, mas a gente deve sim estar sempre cuidando da gente, assim como a gente cuida dos outros, cuida dos filhos, cuida, né, da família, a gente também tem que olhar pra gente, cuidar da gente, dizer assim, eu existo, eu me amo e eu preciso fazer algo por mim, ter um tempinho pra gente, um tempinho para caminhar, né, Milena? Tinha falado anteriormente, então assim, a gente até pensar assim, esse é o meu momento, então eu vou esvaziar minha mente e vou cuidar de mim. Um exemplo clássico que a gente tem, que as pessoas buscam, é o seu peso ideal. Nutri, qual é o peso ideal? Eu não posso te dizer que teu peso ideal é 60 quilos, 70 quilos. Tu tem que te olhar no espelho e ver como tu te sente melhor. Então eu te pergunto qual o peso que tu te sente melhor. Porque isso é a saúde mental e não é a relação do número da balança. A gente tem o exemplo de atletas de fisiculturismo com 130 quilos. Eles são obesos? Percentual de gordura menos que 6%? Eles têm não é obesidade. massa muscular, né? Então, o peso na balança ele é só um número. Ele não é um parâmetro como um todo. E as pessoas se apegam muito nos números da balança. A gente tem também um apelo na internet, um apelo social, de que aquela métrica que tu tem 1 metro, não sei, né, mas digamos 1,70 m e tantos quilos, 1,60 m e tantos quilos. Então a pessoa tem essa altura e ela está fora daquilo que teoricamente seria uma regra, né? Porque na verdade ali é o quê? São parâmetros, é só para te ter uma linha, mas não é aquilo ali, como tu falou, não é o ideal, aquilo é só um parâmetro. Então a pessoa vê aquilo, eu tô gorda, eu tenho que emagrecer, daí a pessoa começa a ir em busca de algo que não vai ficar bem para ela vai ficar adoecida, né? Então isso... É o famoso índice de massa corporal. Só que esse indicador, ele foi feito para as pessoas obesas. E não foi feito para o público geral, porque cada um tem a sua especificidade. Então ele é um parâmetro para atender um público geral, a nível de pesquisa. Então ele é só um parâmetro para pesquisa e para número. Mas para as pessoas não deve ser como prioridade na sua vida, né? O meu peso ideal tem que ser esse. Porque isso adoece também, né? Tem gente que compra uma balança e se pesa todo dia para saber se baixou peso, se vê alguma diferença. Isso. A pessoa fica escrava dos números, né? Milena, então eu vou te pedir aqui, te perguntar qual é a forma de usar os alimentos a nosso favor. Podia dar uma dica pra gente, como que a gente usa? Então, eu sempre tenho uma visão de que a gente não deve comer o que a gente não gosta. Mas alimentos saudáveis a gente tem que inserir na alimentação. Então, uma forma prática é da gente ter um equilíbrio de toda a nossa alimentação como um todo. Eu como muito pão branco. Tá, mas vamos melhorar então a qualidade desse pão. Vamos inserir uma salada, né? A gente já está melhorando a qualidade do pão sem deixar de comer aquele pão. Então, a gente inserir alimentos saudáveis dentro dos alimentos que a gente gosta, mas não sendo obrigada. Eu preciso chegar no objetivo, eu vou deixar de comer o que eu gosto para chegar no objetivo. Não tem essa necessidade. Sendo que o alimento é o nosso primeiro prazer, né? Que é a fase oral, assim. Então,
o alimento nos traz muitas memórias afetivas, então a gente poder equilibrar isso para ter uma vida saudável e feliz, né? Gente, eu quero agradecer essa simpatia, essa querida que é a Milena. Milena, muito obrigada por ter vindo. Assim, ó, nossa, foi maravilhoso te ter aqui, com todas as informações. E é convidada para voltar novamente, para falar mais um pouco, esclarecer para o pessoal o que acontece dentro da nossa cabeça, para que a gente faça tanta coisa assim contra o nosso corpo. Tá bem? Muito obrigada. Gente, obrigada por tudo. Encerramos mais um Tu Pode Tchê. Beijo para todo mundo. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.